Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Esta live é a parte 3. Eu respondo para a senhora, se os pais fossem pobres, a Suzane estaria casada com o Daniel hoje, talvez sem qualquer tipo de assassinato. Mas o entrave não foi pela situação financeira dele, porque 3 anos eles namoraram em paz, foi pela droga. Não é verdade, esses 3 anos foram 3 anos de apanhar, a Suzane apanhava do pai porque ela saía na madrugada para poder ver o namorado, ela parou de ir. Ela conseguia sair de casa? Ela conseguia sair de casa? Doutora, porque se o pai quisesse, ele trancava a casa. A Suzane parou de ir para a faculdade, de frequentar a faculdade e parou de fazer as artes marciais por conta do namoro. Quando ela ia fazer, ela se desviava e ia para a casa do namorado. Quando o pai soube disso, o pai bateu na cara dela na frente de pessoas próximas dentro da casa. A senhora, esse histórico de que a Suzane viveu, felizmente, é mentira. Tentou-se uma aproximação que foi feita pela infelizmente finada mãe dela, mas isso não veio à tona em razão do pai dela não permitir, nunca permitiu. Isso daí está nos autos, e tudo que eu falo está nos autos, eu não invento. Isso daí é uma criação. Se a Suzane fosse pobre, a Suzane poderia estar namorando com o Daniel em razão da diferença que não havia diferença social, e tenha certeza de que isso não teria gerado o que gerou. O que gerou esse... Então, Suzane não queria dinheiro dos pais, é isso? Ela só queria viver... Não existia. Ela queria viver numa ilha deserta junto com o Daniel. Ela não queria o dinheiro. Eu faço um apelo aqui. Antes de dar a palavra para o Rafael, eu faço um apelo. Que qualquer promotor de justiça, qualquer delegado, qualquer investigador e qualquer advogado que provar para mim que existe prova que a família tinha dinheiro vivo em conta corrente, eu nunca mais abro a minha boca em relação a esse caso. A única coisa que existia da família era uma casa na qual ocorreu o crime. Era o único bem de valor que existia da família. Se alguém doutor, a entrevista para o Gugu, ela falou que eram 10 milhões de reais, que era a herança, e que ela ia deixar para o irmão. Mas, na verdade, não foi que ela deixou para o irmão. Foi julgado. Para mim que a Suzane falou isso, eu não falo mais nada. Mas está dentro, é só você assistir o vídeo do Gugu, que está no YouTube. Eu assisti hoje. A Suzane tem uma carta que renuncia a qualquer direito da família. Ela abriu mão dos bens. Essa carta está no processo civil. Então, só que não é verdade. Sabe por que eu digo que não é verdade? Houve um processo de indignação e que ela lutou até o fim e perdeu. O juiz sentenciou que ela, por ser assassina dos pais, era indigna e ficou tudo para Andréas. Inclusive, depois disso, ela quis se aproximar de Andréas. Antes ela não quis. Foi apresentada no júri. Esse processo de indignação não é verdadeiro. Ele foi julgado depois do júri, doutor. Esse processo de indignação foi julgado depois do júri. Porque, inclusive, ela entrou contra a seguradora querendo o seguro de vida dos pais que ela matou. Doutora, quer dizer, se tudo isso não tiver financeiro, então não sei. Ela não matou os pais e não é verdade. Eu digo para a senhora, no próprio julgamento foi apresentada uma carta assinada de próprio punho pela Suzane que ela abria mão dos bens dos pais. Ela nunca quis buscar nenhum direito sobre a herança. Ela se mostrou afastada. Ela pede o afastamento do direito dela de ter qualquer benefício financeiro por parte do que aconteceu, por parte dos pais. Se o senhor me trouxer isso, se o senhor me der na minha mão e o senhor dizer para mim que não existiu esse processo de indignação, porque até o doutor Nadir falou na sua live que houve o processo de indignação. Eu faço aqui um apelo para que alguém me prove que isso existiu. E falo para a senhora eu vou estar falhando. Eu tenho o número da página do processo onde está a carta que ela pede para que ele seja... Não, a carta ela pode colocar. Assim como a Rosemiriam
disse que queria só também o reconhecimento da união estável e não queria nada, não queria herança nenhuma que deixaria para os filhos. Isso é falácia, falácia da parte que está pleiteando uma terceira coisa. Sabe por que isso foi juntado no processo, doutora? Porque o Ministério Público sustentava que a razão, igual o Rafa estava falando, a razão da morte dos pais era a herança, era o dinheiro que estava na conta. O fator predominante que foi... Não, mas se fosse isso, eles não iriam para a júri. Eles iriam para o latrocínio. Mas não foi latrocínio. Latrocínio não é crime de júri, certo? O latrocínio não entra no júri. Então, no caso, eles deveriam ser julgados pelo juiz de primeira instância, juiz Acó, como latrocidas. Começaria com 20 anos e iria lá para frente. Não, eles não viram como latrocínio. Né? Eles... Veja que... Olha que interessante. Olha que interessante. Eu tenho que ter a razão. O que levou as pessoas a matar? O Ministério Público sustentou, e vocês sabem disso, porque o Ministério Público falou dessa questão do Dersa, falou que existia uma conta lá fora, que existia inclusive uma senha que a Suzane tinha. Aí eu pergunto para a senhora, eu falo para a senhora com A mais B, e falo chamando a atenção do Ministério Público, de quem quiser mais, que se alguém vier aqui comprovar que existia uma conta no exterior, no nome do pai da Suzane, ou de quem quer que seja, que poderia beneficiar a Suzane e que, portanto, isso poderia gerar o fator morte deles, eu nunca mais falo desse caso. Mas existiu um processo de Suzane contra o irmão querendo a parte da herança. Isso é mentira. É mentira. A senhora sabe quem visitou a Suzane por 1 ano e meio depois da morte dos pais? O Andrés. Eu sei, Andrés, só que ele era... Não, mas aí é que está. Aí é que depois disso, sabe por quê? Porque ele era um bobão, no bom sentido. Ele era criança, ingênuo, foi caindo a ficha dele conforme ele foi percebendo que a irmã realmente, ele foi tendo entendimento dos fatos, porque um menino de 15 anos, há 18 anos atrás, não tem o entendimento de um menino de 15 anos hoje. É a velocidade, anos-luz, né? Internet e tudo mais. Antes não. Ele era um menino mais ingênuo, estudioso e tudo mais. Quando ele foi dando, inclusive eu acho que a maior vítima de tudo foi esse menino, que hoje é um homem, né, de 30 e poucos anos. Tanto que ele foi visto em ruas aí, ele é um químico, né, também da USP, super conceituado, mas fazia drogas sintéticas, começou a usar. Ela destruiu a vida de todo mundo. E esse moço, quando ele percebeu que ele não tinha, que quem era realmente Suzane, ele se afastou. Ele foi só nos primeiros 1 ano e meio, como você falou. Depois ele nunca mais foi. E não vai me dizer que foi a tia que não deixou, a avó que não deixou, não sei quem que não deixou. Não é verdade, porque ele já era maior de idade. Ele podia fazer o que ele quisesse. A senhora sabe por quê? Porque os tios dele, que de certo modo vislumbrava algo no meio, contrataram o Dr. Toron para fazer, sabe o quê? Assistente de acusação. Aliás, eu estava na frente, eu tive que ceder a minha cadeira para o Toron para ele poder sentar. Eu não gostei nem um pouco. Mas por que alguém paga um dos maiores criminalistas de São Paulo para poder condenar uma menina que praticamente já está condenada? Ou seja, eu digo para a senhora que ali existe uma teia que é muito mais podre do que a senhora pode imaginar. O que eu quero dizer para a senhora é o seguinte, que a comprovação dela de que abria mão, isso foi feito num processo civil, tá? Que abria mão dos bens dos pais, significava dizer que, primeiro, os pais não tinham, que era apenas um imóvel, e eu provo para a senhora, só que eu gostaria que alguém viesse aqui e me contradissesse, provando que existia mais do que o imóvel. Não existe. Se a senhora pedir para qualquer ministério, qualquer promotor de justiça, ou qualquer delegado, qualquer investigador, eles não vão provar. E sabe o que acontece? Cai por terra a razão que o Ministério Público sempre sustentou de que a Suzane matou os pais por causa de dinheiro. A Suzane... Não, mas não foi por causa de dinheiro. Não foi visto na justiça como falta por ser dinheiro. Porque senão seria o latrocínio e não o tribunal do júri. Eu tenho uma pergunta a fazer, doutor Marcos.
E uma observação, doutor Marcos, me permita. A Suzane von Richthofen, com 18 anos de idade, maior de idade, ela poderia ter decidido sair de casa e morar com os escravinhos sem o impedimento dos pais? É uma boa pergunta, Havia uma dependência, diferentemente da nossa cultura, de que com 18 anos você faz o que você bem quer, os alemães não são assim. E, primeiro, a Suzane ainda tinha uma dependência financeira dos pais, né? Eu fico me perguntando sempre, por que Suzane não saiu de casa? A Suzane, apesar de tudo, Rafa, a Suzane sempre respeitou os pais da maneira dela, da forma dela, e sempre cuidou muito do irmão. O irmão era muito agarrado nela porque ela fazia de tudo para aquele garoto. E nessa questão de cultural, a Suzane nunca passou pela cabeça dela fazer esse tipo de um movimento. Embora eu... Mas aí, doutor, mas aí seria matar o boi para acabar com os carrapatos, porque se ela considerava os pais, se ela considerava os pais, se ela tinha consideração pelos pais, né? No mínimo, ela tinha consideração, e ela já tinha idade suficiente para se afastar dos pais se não havia interesse financeiro, se não havia interesse de posse, seja de uma casa, seja de um carro, tem gente que mata por conta de uma bicicleta, né? Mas se não tinha interesse, e ela vivia uma love story, eu acho que, como muitas jovens fazem, ela ter se afastado e ter ido morar com o Daniel. E outra coisa, doutor, me permita, por favor. O senhor é um excelente, eu gosto muito, o senhor é um excelente advogado, uma pessoa super inteligente, mas essa questão que o senhor sempre enfatiza, a menina, independentemente da idade, ela tem um QI muito mais elevado do que o de Daniel. O poder, a quantidade de informação e de percepção da vida da Suzane von Richthofen era maior do que a de Daniel Cravinho, ou seja, ela tinha mais domínio da situação do que ele. Ela poderia ter analisado com mais racionalidade do que o próprio Daniel Cravinho, que por conta até da situação, porque na psicologia, e volto a dizer, eu falo como leigo, mas que eu dei uma estudada, antigamente se dizia o seguinte: o que leva uma pessoa a praticar um crime? É o ambiente, é o meio em que se vive. Outro grupo de psicólogos dizia o seguinte: não, é a predisposição genética. Hoje se chegou a um acordo, são os dois, a predisposição genética e o ambiente que dispara o gatilho. Então, assim, o senhor sabe muito bem, nós sabemos que nos Estados Unidos, uma criança de 11, 12 anos é condenada até a prisão perpétua. Então, eu creio que a Suzane von Richthofen, no meu modo de pensar, ela, mesmo com 15 anos de idade, porque o senhor há de convir que tem pessoas bem mais novas que dominam pessoas bem mais velhas. Elas conseguem, se o senhor der, por exemplo, um livro a um adolescente de 15 anos, ele consegue interpretar, e às vezes o que está escrito, e até fazer uma excelente redação, e o senhor pega uma pessoa de 50 anos e dá o mesmo livro, ele não consegue entender o que está escrito ali. Então eu digo assim, que apesar, tudo bem, da fala do senhor, era uma menina de 15 anos, era uma menina de 15 anos e ele, mas os ambientes em que eles viviam, a condição de informação, o QI da Suzane, que indubitavelmente é maior do que o de Daniel. Então, ela teve tempo suficiente, maturidade suficiente foi adquirindo de pensar, de raciocinar, inclusive nas consequências. E quando ela atingiu a maioridade, ela poderia dizer: não, eu vou sair de casa, mais cedo ou mais tarde eu serei herdeira, mais cedo ou mais tarde meus pais vão entender, mais cedo ou mais tarde eu vou provar que o Daniel é uma pessoa boa. E, no entanto, não. E aí me preocupa quando o senhor diz que não houve a questão financeira como incentivo para o crime, tá? Quando, no final, o senhor diz assim, me perdoe, mas o senhor diz assim: não, ela tinha uma dependência dos pais. Então, se ela tinha uma dependência dos pais e ela permitiu o duplo homicídio, né? Por causa dessa dependência, então a dependência não era dos pais, mas da situação que os pais proporcionavam a ela e que ela queria dividir essa situação com o seu amado, né? E qual era o mais fácil?
era fugir com o namorado e levar uma vida simples? Não, ela não quis abrir mão da vida simples. Ela queria uma vida abastada, ainda que para isso tivesse que levar os pais à morte. Então, só faço essa pergunta. Posso só falar uma coisinha que o Hafner falou? Eu gostei muito da sua explanação, Hafner, e digo mais para você, ela só não matou o Andréas também para ficar com a herança toda, porque daí ia dar muito na cara que ela quem seria a autora, porque ela também conhecia, né? Era um menino ativo e tudo mais. E ela, com certeza, ele poderia ver o que tinha acontecido na casa, sobreviver, fugir, alguma coisa assim. Porque senão até a irmã ela teria matado. Vamos lá. Primeiro, doutora, de novo, quem matou os pais da Suzane foi Daniel e Christian Cravinhos. Doutor, o senhor sabe muito bem uma coisa, que o crime, no caso, eles foram coautores, sim. Mesmo o senhor dizendo que ela é partícipe, veja bem, se ela não tivesse dado acesso à casa, o crime não teria acontecido. Se ela não tivesse dado acesso às informações do dinheiro, de onde estava, euros e tudo mais, porque o senhor disse que eles não tinham mais bens e tudo mais, mas o dinheiro da moto do Christian foi comprado com o quê? Não vai dizer também que o Christian fez um favor pro irmão. Não, foi com dinheiro. Então, só um minutinho, só terminar isso aí. Que eu vi que o senhor balançou a cabeça, as pessoas que estão nos assistindo, a maioria são pessoas leigas no direito. Só queria falar isso. Quando o senhor falou, não é um crime patrimonial, não é por dinheiro. Eu queria explicar uma coisa para as pessoas bem rápido. Tribunal do júri é onde se julga crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles que têm intenção de matar alguém, um humano. Agora, latrocínio, que é matar para roubar, para ferir lucro, para visar o patrimônio, é o latrocínio. O latrocínio não faz parte do tribunal do júri. E ele já começa com 20 anos. É isso que eu queria explicar, que na minha opinião, eu acho que até caberia latrocínio, que começaria já com 20 anos e depois viriam os agravantes e tudo mais. E não foi. Né? Então, só para dizer isso para as pessoas, realmente, para ter ido para o tribunal do júri, o juiz decidiu que quem julgaria Suzane seriam populares, 7 pessoas da onde ela mora, da comunidade, que iriam julgá-la. Se não, se fosse crime de latrocínio, permaneceria em primeira instância e o juiz quem daria a sentença do latrocínio dentro de outros crimes que eles poderiam ter cometido ali, como também eles responderam por modificar a cena do crime e tudo mais. Então é isso, só para as pessoas entenderem que realmente para a justiça o ponto principal não foi o patrimônio, foi realmente tirar a vida deles. Quer dizer, eles decidiram, o juiz decidiu assim e ninguém recorreu disso. Vamos lá. Perfeito, doutora, perfeito, Hafner. É maravilhoso estar com vocês aqui, porque embora a gente divirja em algumas coisas, o Hafner vai no meio termo. Isso daí que faz com que a gente cresça e desenvolva um raciocínio lógico. Pode ser que a minha conclusão seja diferente de vocês, mas eu vou falar especificamente o que você disse, já, Hafner, de uma maneira muito, muito interessante. Existe um fator que determina a atitude de um ser humano que ele pode mudar você completamente, que é o amor, a relação de amor existente entre um ser humano e o outro. Veja, a relação de amor de uma pessoa que não tem ainda um discernimento formado e que nela o amor prolifera, que cresce, e leva essa pessoa a tomar decisões da vida não com o discernimento que você disse que existia na Suzane. Quando existe um amor, esse amor surgido de uma forma proibida, coibida pelos pais, como foi a existência da relação da Suzane com o Daniel, esse fator é preponderante para que os próximos passos da vida sejam tomados, seja para fugir de casa, seja para absurdamente permitir que os bandidos, os verdadeiros crápulas da história, fizessem o que fizeram com os pais da menina.
Quando eu digo isso... O senhor acha que ela tinha amor dentro dela? Só um minutinho. Quando eu falo isso, eu não justifico a atitude de Suzane. Eu não falo que a atitude foi a correta. Mas o que me faz crer que ela, de certo modo, se envolveu nisso por um fator extremamente longe, bem longe de qualquer interesse, porque viver a vida simples, se você pegar o testemunho das amigas da Suzane, todas diziam que ela sempre foi uma pessoa simples, sempre foi uma pessoa humilde, extremamente educada. E não sou eu quem diz, são os testemunhos do processo que a doutora vai ter a oportunidade de trazer para vocês. Eu vou fazer questão que ela dissemine as informações do processo para vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o fator amor fez com que a Suzane, todas as vezes colocada na parede pelo namorado de que ou ele ou os pais, ela tomasse a decisão equivocada da vida. Me salta aos olhos alguém falar que ela poderia matar o irmão também. Porque, desculpa, o que a Suzane fez foi permitir que o namorado tirasse a obstrução que existia para ele usufruir dos bens que ele sempre almejou ter na vida e nunca teve. Ele, sim, capaz de fazer o que ele fez, foi simplesmente o mentor disso tudo para poder tirar aqueles que estavam impedindo ele de entrar dentro da casa da Suzane e desfrutar de tudo que tinha ali. E sim, aí sim, ele se transformou. Na verdade, o start que a doutora fala veio desse vagabundo que produziu a arma do crime, foi lá e fez o que fez. Eu vou dizer o que acontece com relação à mala que a doutora citou. Doutor Marcos, posso abrir um parênteses numa coisinha só? Só para concluir. Quando o Manfred tinha uma viagem de negócios, o Manfred geralmente ia no banco, sacava e geralmente ele permitia, na própria maleta dele, alguns dólares para ele poder ter isso como reserva de viagem para ele. A Suzane e a família toda sabia disso. O que aconteceu? Quando esse crime foi criado, todos ali já sabiam que naquela maleta tinha, não sabe-se quanto, alguns dólares. Não tinha reais. Se eu não me engano, foram 80 mil dólares, alguma coisa, 20 mil dólares, 18 mil dólares, alguma coisa assim. Eu não me recordo o valor exato, mas tem no processo. Quando eles matam, quando a Suzana abre a porta para eles matarem, que já está tudo combinado, eles sobem a escada, que é onde o pai delas está dormindo. A Suzane, de fato, foi lá, observou se os pais estavam dormindo, voltou, abriu a porta, foi para um escritório que tem embaixo, não é no andar de cima, doutora, é no andar de baixo, e fica lá. Ela baixa a cabeça, isso foi feito na reconstituição, e os vagabundos entram, sobem, e sem o mínimo de dó, vão lá e arrebentam a cabeça do pai e da mãe. A Suzane não permitiu. E outra, ela se arrependeu? A Suzane não participa desse crime. A Suzane fica a todo momento na sala. Mas agora então eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Se ela não tivesse aberto a porta, se ela não tivesse aberto o portão, se ela não tivesse dado todas as informações, eles teriam matado o casal? Eu acredito que sim. Cada um responde, o Código de Processo fala, cada um responde pelo crime à medida da sua participação. Tanto que ela e o Daniel pegaram maior pena. E ela não foi coautora? Doutora, depois a senhora explica também qual a diferença do partícipe e do executor material. Porque o executor material é aquele que vai e mata, dá a poete. O partícipe é aquele que simplesmente facilita a coisa acontecer. Por isso que eu falo que a Suzane se enquadra... Mas por isso eu perguntei para o senhor, se a Suzane não tivesse aberto o portão eletrônico, eles teriam conseguido, eles iam lograr êxito em matar os pais de Suzane? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para o senhor. Eu digo para a senhora, poderiam fazê-lo, mas isso não significa dizer que ela não participou. Eu falo que ela participe porque ela tinha que ser condenada, pagar o crime que cometeu, que participou dele, mas jamais ter a mesma pena que o executor material, que seriam Christian e Daniel. Pois se ela não tivesse aberto, então, o portão, não teria acontecido o crime contra os pais, o senhor concorda? Não. Não concordo. Tá bom. Agora, o senhor não me respondeu também uma coisa. Por que Daniel Cravinhos está no aberto, sabendo que ele tem a mesma pena de Suzane, que eu tenho a resposta disso,
Não vai me dizer também que não é, porque está aí, tá na justiça também. E por que Daniel já está no aberto e Suzane ainda está no semi-aberto? Eu vou responder agora com o maior prazer. Só para fazer Volta a falar, tem a resposta. Não, tudo bem. Só para fazer um parênteses naquela questão do dinheiro, doutora, o Christian é tão burro que ele foi... E o dinheiro que estava... Se a Suzane quisesse algum dinheiro, aquele dinheiro lá eles pegavam para eles e distribuíam. Só que o irmão prometeu esse dinheiro para ele. O Christian, para só ter ideia, quando ele foi e fez 2 vezes depoimento no julgamento, por quê? Porque fez um acordo, o Christian não existiu o agravante de paga e promessa, porque houve um acordo. Para a senhora ter ideia do quanto esse julgamento foi um absurdo. O Ministério Público tirou do julgamento do agravante do Christian o paga e promessa. Para a senhora ter ideia, tá? Por quê? Porque aquilo lá foi um dinheiro que o Daniel prometeu para ele, e tão burro que ele é, no outro dia ele foi comprar uma moto. Então ele era tão burro, olha, Christian era tão burro que ele comprou uma moto e não colocou o nome dele, ele colocou em nome de terceiro. E quem o senhor acha que orientou, né, a estudante de direito, aquela menina, né? Estudante de direito, com certeza foi isso também ele disse, quem orientou para ele colocar em nome de terceiro. A moto, doutora, que era cara, porque é uma moto 1000 cilindradas Honda, uma Ninja. Doutora, se a Suzane fosse essa pessoa estudada, esperta, a Suzane não falaria para ele comprar uma moto. É muito... Mas veja bem, apesar do QI dela e da esperteza, ela só tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu sabia muito. Hoje, com 59, eu acho que eu sei muito. Também eu sei que daqui 2 anos eu não vou achar que eu não sabia nada. E assim por diante. Ela não tinha malícia da vida e nem a experiência de vida para fazer tudo perfeito. Eles tentaram fazer perfeito, inclusive não contratando terceiros para matar os pais e tudo mais, porque daí ia ter que ver que jeito que entrou na casa, se tinha arrombamento, se não tinha. A perícia ia ser diferente. Contrata um assassino profissional, não é? Oi? Contrata um assassino profissional para fazer bem feito. Por que Mas esse eles não vagabundo foi lá? Porque eles achavam, olha, eles usando drogas juntos, sendo parças, né, que nem eles falam, o mano, o parça. É o seguinte, eles achavam que jamais Christian iria fraquejar e confessar. Eles achavam que ia ficar ali mesmo, não ia ter provas e acabou. Só que não foi o que aconteceu, falhou. Porque quanto mais pessoas entram no crime, maior é a possibilidade de se descobrir. Isso é claro. Olha, o senhor, eu vou fazer só uma pergunta sem querer fugir do tema. O senhor acredita em crime perfeito? O senhor acredita em crime perfeito? O senhor acredita em crime perfeito? Sim ou não? Crime perfeito? Sim, o senhor acredita? Não acredito em crime perfeito. Não? Pois então, na história, né, da humanidade, Jack o Estripador, ele matou muitas mulheres e ele nunca foi descoberto. Nunca. Então foram crimes vários perfeitos. Então, eu digo assim, que por que foi perfeito o crime dele? Primeiro, ele era uma pessoa altamente inteligente. Quem foi, né? Que eles não sabem se foi um médico, porque o corte nas vítimas eram perfeitos, as incisões, ou se era um advogado. Chegaram a falar, infelizmente, colega, né? Era um advogado. Então, por quê? Porque ele cometeu sozinho. Ele era inteligente, ele tinha inteligência, maldade, né? Com certeza, né? Esse sim era psicopata. Só que ele agia sozinho, então nunca foi descoberto. Então segredo não existe, né? A partir do momento que a gente conta para alguém, já não é mais segredo. Então eles decidiram, entre eles, fazerem o crime. Se tivesse eu acho que uma pessoa sozinha seria capaz disso. Eu não acho que o fato dela estar sozinha remete nesse caso de que aí o crime é perfeito. Não penso dessa forma. Não, para a cabeça dela. Com certeza ela estudou muito Jack e outros, né?
Mas a cabeça dela, doutora, se a cabeça dela funcionasse, ela ia perceber que matar os pais não era o caminho. A única coisa que ela quis foi tirar... Então, mas ela é imatura, né? Mas isso não tira a responsabilidade dela. E quando o doutor fala que porque a família alemã... Só um minutinho. Quando ela falou da família alemã, veja bem, eu sou descendente de alemães. A mãe da minha mãe é alemã. Fui tratada de uma maneira bem rígida. E não por isso quis matar meus pais. Hafner mesmo, olha o sobrenome, Hafner, é alemão, ele também é descendente de alemães. No entanto, ele honra os pais, que ele tem pai e mãe, graças a Deus, e eu tenho minha mãe. Então, não é o fato de uma nacionalidade mudar alguma coisa. Suzane, se ela tivesse amor, acredito que ela era doente por Daniel. Ela não tinha amor. Eu acredito que ela não tem amor para dar para ninguém, porque a partir do momento que ela teve coragem de permitir que isso acontecesse com os pais, então ela é carente do amor, porque ela não tem. Eu acredito sim que ela tenha posse, interesse, como foi visto nos exames dela, narcisista, egocêntrica, e é isso. Mas acredito sim que não é a nacionalidade que vai mudar alguma coisa aí, né? Ela não tem amor mesmo. Doutora, deixa eu deixar claro uma coisa. Eu não estou falando que Suzane é uma coitadinha. Não é isso. A Suzane participou, ela foi, contribuiu para que aquilo acontecesse. A única coisa que eu coloco aqui é que eu não acho que a Suzane é o monstro que as pessoas criaram. O fato de os pais morrerem é extremamente chocante. Eu também acho que, em qualquer circunstância, isso não se justifica. Mas o que eu preciso, às vezes, e que me inquieta, é mostrar a verdade do que aconteceu. Tudo que falam para tentar comprovar algo que não é real. Sobretudo a questão do dinheiro, é mentira. Sobretudo a questão de que ela foi mentora, é mentira. Sabe por quê? Porque o Ministério Público não conseguiu sustentar em plenário que ela era mentora. O Ministério Público teve que fazer o Christian depor 2 vezes para aí eles terem um gancho para tentar jogar isso daí. Mas nem isso calhou de existir nas perguntas para os jurados. Então eu quero que a senhora compreenda que esse filme que criaram da Suzane é um filme que se vende. E que agora eu volto para a pergunta que a senhora me fez. Esse filme tinha como protagonista 2 instituições, que chama-se Ministério Público Estadual e Justiça Estadual. Ou seja, o magistrado, aquele que estava presidindo o julgamento, em hipótese alguma, ele ia se mostrar um puta do magistrado ou o Ministério Público um puta trabalho se a Suzane pegasse 12 anos de prisão e o Christian e o Daniel 36. O que eu quero dizer para a senhora é que a Suzane hoje em dia, ela é simplesmente a marca de competência do Ministério Público e da Justiça Brasileira. Porque eu digo para a senhora, se a Suzane fosse julgada como partícipe, como deveria ser, ela não pegaria mais que 15 anos de prisão. Então, por que se criou a ideia de que Suzane era a mentora? Porque senão, o Ministério Público ia sair dali com a condenação de 12, 13 anos no máximo, enquanto o Christian 36. Aí eu pergunto para a senhora, na condição de ente da sociedade, a senhora enxergaria que ali teria sido feito justiça? Depois da mídia soltar que quem matou os pais foi a menina de olhos azuis, cabelo loiro e toda narcisista? Óbvio que não. Doutor, você me fez essa pergunta? Só concluindo. Por que a Suzane hoje está presa e os irmãos que mataram, os executores materiais do crime, estão soltos, gozando de liberdade, já estão em liberdade? Primeiro, porque a Suzane pegou 1 ano e alguns meses a mais que eles. Então, eles já cumpriram. Aí não. Ela e Daniel pegaram a mesma pena, 39 anos e 6 meses. Doutora, eu estou corrigindo a senhora, pode ir no Google agora, dá um Google aí. Pena da Suzane. A Suzane pegou 1 ano e alguns meses a mais que os irmãos. Quem pegou a mesma pena foi Mas Daniel. não é isso, olha. Não é isso. Não é isso. Eu vou terminar, só um minuto. Quando isso acontece, eles são soltos por uma questão lógica
processual. A Suzane não está sendo solta porque para a justiça e para a sociedade, a Suzane solta é a mesma coisa que a justiça não funcionar. Pouco importa se os executores materiais então realmente vai mataram. me dizer que o exame psicológico, psiquiátrico, a análise, não serve para nada, então. Para nada. Para saber se ela pode viver em sociedade ou não. Ela não serve para nada, então. Então, os profissionais lá, juramentados, não tem valor algum o trabalho deles. Absolutamente nada, na minha concepção. Aquilo ali é apenas, então, somente burocrático e administrativo para poder jogar um pá de cal naquilo que a justiça já deveria ter sido feita. Tá, então aí as pessoas que estão assistindo têm como buscar o que eu estou falando, porque eu não ia falar qualquer coisa, né? Não ia querer, assim, lógico, nós somos colegas, nós estamos debatendo, cada um com uma posição, mas eu ia buscar aquilo que tem de oficial. Busquei como oficial que Christian Cravinhos pegou 38 anos e o casalzinho pegou 39 anos e meio. Agora eu vou revelar aqui para o senhor uma coisa, que inclusive fala Ulisses Campbell no livro, tá? Ele disse que Suzana o procurou e queria dinheiro para que ela passasse, para que fosse autorizada a tiragem do livro, a publicação, e que ele não topou por ser jornalista. Os jornalistas não pagam por entrevistas e tudo mais, segundo ele, né? E então ele não quis, então por isso ela batalhou na justiça, mas perdeu. Então ele mesmo diz, e depois busquei outras fontes aqui, inclusive está nesse livro que as pessoas podem acessar, se chama Assassina e Manipuladora, é um livro com capa vermelha, tem ela bem jovenzinha, né? No caso, 18 anos, olhando assim, com um olhar bem inocente. E ele diz o seguinte, não só ele diz, como depois busquei a fonte jurídica em cima disso. Suzane não sai para o regime aberto, porque ela agora, ela fez um contrato, novo contrato de união estável, agora não com mulher, agora com o namorado, né, que é o marido agora, né, dela, porque a união estável agora se compara ao casamento, e que eles morariam num sítio, né? Eles iam morar no sítio e tal, então fica longe, fica difícil como semiaberto, né? Que ela tem que trabalhar durante o dia, dormir lá e tal, fica difícil. Então, o que aconteceu? Por 2 vezes ela passou por exames para saber se ela pode, se ela não é uma ameaça para a sociedade, para ver como anda a personalidade dela e tudo mais. Olha, esse teste, ele chama teste de Rorschach. Rorschach foi um médico, um psiquiatra suíço que criou lá em 1800 e pouco esse teste. Se as pessoas quiserem saber melhor, anotem. Se chama, pode ser procurar também no Google, né? Teste da tinta borrada. Então, existem figuras que eles mostram para no caso lá, pro recluso, para ele ver o que ele vê nesses testes. Bom, Christian Cravinhos passou nesse teste, está fora. Daniel Cravinhos passou nesse teste, está fora. Suzane, pela segunda vez nesses últimos anos, 4 anos, ela não consegue passar. E esse teste, existem várias psicólogas, psiquiatras, terapeutas que falam na internet também, aí no YouTube, e mostram, inclusive, as lâminas, se chamam lâminas, são 20 lâminas, se eu não me engano, com desenhos, assim, bem malucos, sabe? É como se tivesse uma tinta borrada mesmo, que você não vê nada, só que ele pede, no caso, o profissional, que é juramentado pelo judiciário, que são profissionais gabaritados, que prestaram concursos para estarem fazendo o que fazem, psiquiatras, tudo dentro da criminologia, né, forense e tudo mais, eles desaprovam os exames da Suzane, porque Suzane continua vendo certas fotos e não tem, e ainda existe uma coisa, então a Suzane poderia estudar essas imagens e mentir. Não tem como, porque atrás disso existem outros parâmetros de análise e ela não consegue passar. Então, digo,
que através de um teste desse, é impossível que aquela menina, como o doutor falou, aquela que se foi levada pelo namorado, pelas ideias do namorado, que ele sim passou no teste, né? Até ele já se casou, tem a vida dele. Eles dois passaram e Suzane não passa. Então, o motivo de Suzane não estar na rua é reprovação nesse teste. Ela pode passar em todos os testes, né? Como inteligente, como um QI altíssimo, como uma pessoa culta, mas da mente, né? Dos segredos da mente, o que tem lá atrás, na obscuridade da vida dela, ela não passa. Assim como aqueles que fazem leitura não verbal, todos eles são unânimes. Então não é possível que todo esse pessoal está mentindo. Que essa moça não tem tudo isso. Egocentrismo. Só dois detalhes. A Suzane já está cumprindo o semiaberto. Sinal Sim. de que qualquer teste que foi submetida, ela passou, senão não teria conquistado a progressão. Mas ela, Segundo, primeiro, doutora, ela não está no manicômio judiciário. Ela não está no manicômio judiciário. Por exemplo, o bandido da Luz Vermelha, ele ficou 30 anos na cadeia, que é o máximo. Oi? Ela não é louca. Só para esclarecer, para que a gente... Então, como ela não é louca, ela tem que passar pelo crivo da justiça dentro da regressão, da progressão da pena. De novo, ela já está no semiaberto, ela está indo para o aberto agora. Eu sei, mas ela pediu aberto por 2 vezes, ela não consegue. Ela já poderia estar no aberto, como o Daniel está. Não havia prazo. Os 3 estão gozando do semiaberto por enquanto. Não. Daniel está no aberto. Daniel e Christian estão no aberto, doutor. Estão no aberto. E é porque eles passaram pelo teste. Apesar de não estarem em manicômio judiciário, que não seria nem o caso de júri, né? Porque aí eles seriam vistos como incapazes, eles não poderiam ir ao júri, foram a júri, mas eles não estão cumprindo esse tipo de pena. Só para dar uma informação para a senhora, esse teste de Rorschach que a senhora disse agora, a senhora citou o nome do Guido Palomba. O Guido Palomba fez uma perícia num processo meu de abuso infantil. O senhor sabia que ele dispensou o teste de Rorschach porque ele não acredita no teste de Rorschach? O mesmo Guido Palomba que a senhora falou, que participou... Não, mas espera um pouquinho. Mas o Guido Palomba, ele não está... Eu não sei se ele não está. Ele não está no caso. A senhora conhece a Ilana... O Guido Palomba foi havido no caso da Suzane, sim, senhora. Não, ele foi ouvido, mas não pelo judiciário. Ele não foi pelo judiciário. Claro que não. Desculpa, não foi. A senhora conhece a doutora Ilana... A senhora conhece a Ilana Casoy, que foi tida como uma mulher que participou de tudo? Ela era uma estagiária à época, 5 dias que ela estava no estágio, lá na investigação em São Paulo, ela foi tida como a cabeça de tudo, que foi lá avaliar a condição psicológica da Suzane. Ela não era nem formada. A senhora está sabendo disso? Mas então, se ela não era formada, ela não é uma profissional juramentada, não vale nada para a justiça. Tem que se usar o do judiciário. Ela foi utilizada dentro do processo da Suzane como uma peça fundamental para comprovar que a Suzane era uma psicopata. Mas ela não era nem formada, e ela foi a peça principal, não estou entendendo, doutor. Porque eu fui da área da saúde muito tempo, né? Eu sou enfermeira, formação, fiz faculdade. A senhora vai entender. Quando a senhora pegar o processo... Mas como pode uma pessoa que não é nem uma profissional formada e não é juramentada, não prestou concurso, ser uma peça fundamental para um processo? Eu não entendi. Tudo é possível quando a pessoa faz o jogo de interesses. Por isso que eu digo para a senhora que tudo foi um jogo de interesses. Isso pode ter a ver com mídia, com esses programas aí da TV que especulam, mas não com o judiciário. Eu acredito que o senhor acredita no judiciário, senão o senhor não advogaria. Porque se a gente não acreditar numa coisa, não tem como... Eu não acredito no judiciário. Não, eu não acredito no judiciário brasileiro. Porque eu tenho que crer no judiciário, porque eu trabalho diretamente, não trabalho no judiciário, mas trabalho diretamente com o judiciário. Senão, de que vale eu ajuizar uma ação a favor de um cliente meu se eu não crer no judiciário?
Eu te falo, doutora, eu só faço isso porque eu tenho que dar de comer ao meu filho. Porque falar para o senhor que eu acredito no judiciário, eu estou mentindo. Olha, eu acredito, né, porque faz já alguns anos que eu fiz 10 anos júri, mas faz alguns anos que eu só faço erro médico, justamente porque, né, eu fiz colégio técnico da Unicamp, depois fiz faculdade de enfermagem, como o doutor mesmo falou, fiz uma pós fora do país, me especializei na área médico-cirúrgica e por isso faço o erro médico, né? Por conhecer assim mais assim a área de medicina e tudo mais. Eu digo uma coisa, eu faço as ações é até engraçado eu falar isso aqui, mas as ações de erro médico a gente ganha 98%. Muitas vezes a gente só não ganha porque a pessoa não quer ir para a segunda instância. Porque, de repente, por causa de taxas, por causa de muita coisa judiciária, a pessoa não quer prosseguir por algum motivo. Porque a perícia é tudo. Ali não existe como dizer que aquela pessoa não tem que pagar uma indenização para outra. Então, aí no caso, acho estranho eles usarem uma pessoa leiga, porque a partir do momento que a pessoa ela não é nem é formada, é como advogado. A pessoa que está no 5º ano de direito não pode falar, eu sou quase advogado. O bacharel não pode falar que é advogado, porque não prestou concurso. Doutora, entendeu? Então, eu confio porque nas ações nossas, que sempre eu advogo, às vezes para médicos também, mas é muito difícil quando eu tenho muito convencimento próprio do que aquilo realmente aconteceu. Nunca na contestação, sempre como autor. Mas é para as vítimas, vamos dizer. Então, a gente consegue tudo no judiciário porque tem todas as provas e são irrefutáveis. Não tem como. Né? Então, acho estranho vir uma pessoa de fora que não é formada, né, que não tem a competência, né, não é nem a competência que eu quero dizer, é competência jurídica mesmo, né, não competência como pessoa, porque a gente sabe que existem aí bacharéis que talvez até possam saber mais do que um advogado, né, e que possa influir no caso de Suzane. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor quis dizer, só um minutinho, eu quero fazer uma perguntinha só, o senhor quis dizer que a família de Suzane contratou o assistente de acusação, o Dr. Toron, para que a Suzane restasse prejudicada, é isso? Não foi bem isso. Na verdade, porque a avó de Suzane, a Suzane ela é tão sedutora, tão envolvente, assim, e faz com que as pessoas se convençam disso, que a mãe da mãe dela, volto a falar, a Suzane matou. A mãe da mãe de Suzane deixou uma casa para ela, faleceu 4 anos depois e deixou uma casa para a Suzane no valor de R$1 milhão. Não sei se o doutor sabe disso. Então, veja o poder de convencimento, né? A Suzane convenceu a avó a fazer isso, né, doutora? Pois é, eu acredito. Suzane deve ter alguns valores aqui que estão resguardados que as pessoas não conseguem dizer. Mas vamos esclarecer algumas coisas rápidas. Até porque o Hafner está aí, ele vai entrar nessa questão. Primeira coisa, o que eu disse para a senhora vai ter total oportunidade de ver dentro do processo, a senhora vai ficar de cara. Eu vou fazer um relato agora e a senhora que já participou de inúmeros júris, a senhora vai dizer se isso daí está certo ou não, ou se o júri deveria ser anulado ou não, ok? Vamos lá. Sim. Uma pessoa vai e presta um depoimento diante do juiz, diante do órgão colegiado, e lá ele diz o seguinte: eu sou culpado, quem armou isso daí tudo fui eu, foi meu irmão. Na verdade, a gente batia papo sobre isso daí, depois um dia a gente resolveu fazer a coisa acontecer, e aconteceu. Não teve nada não, Suzane, não aconteceu. Termina o depoimento do cara. Depois, o Ministério Público, não satisfeito com o depoimento dele, vai no ouvido do cara, começa a cochichar. Vai no ouvido do advogado, isso do lado do juiz. O júri acontecendo. Conversa. Aí, de repente, o promotor de justiça faz o seguinte: doutor, chama o juiz e diz o seguinte: olha, eu ouvi falar que o réu, Christian, gostaria de prestar um novo depoimento. Aí o juiz olha para o promotor, olha para o réu e fala assim: isso é verdade, senhor réu? Senhor Christian? Ele fala: sim, senhor.
Ok, nesse exato momento, adivinha o que o promotor de justiça está fazendo? Arrumando 2 cadeiras na frente do jurado. Aí o que ocorre? O promotor de justiça levanta, pega o Christian pelo braço, abraça o Christian, vai abraçado com ele até as 2 cadeiras, coloca ele na frente dos jurados, senta do lado do Christian e diz assim: agora você pode dizer a verdade para os jurados. Aí o Christian passa 10 minutos falando mal e dizendo que tudo foi feito pela Suzane. Depois dele falar isso tudo e causar um alvoroço, e eu ouvi pessoas do meu lado dizendo assim, até que enfim ele disse a verdade, o que ocorre? O Ministério Público já tinha preparado 2 cadeiras do pai e da mãe do Christian na plateia, eles sentados ali, eles sobem em cima do palco, se abraçam todos juntamente com o Ministério Público sai com eles abraçado do júri. Em que júri que a senhora diz para mim que ele não seria anulado depois disso que eu revelei para a senhora? Bom, primeiramente, o doutor está dizendo que o doutor viu isso. Primeiramente, que cada um, na sessão de plenário do júri, cada um tem o seu lugar, né? Do lado, o juiz-presidente fica no meio. Eu preciso explicar isso para poder justificar o que eu qual vai ser a minha resposta à sua pergunta. No plenário do júri, o juiz fica no meio da sessão do plenário, do lado, olhando de frente. Do lado direito ficam os advogados, ficam a defesa do lado direito, advogado 1, 2, 3, quantos forem. Do lado esquerdo ficam os jurados. Entre os jurados e o juiz fica o promotor de justiça, que é o órgão acusador do Ministério Público, né? E no meio, de costas para assistência, eu digo, são as pessoas que estão assistindo, né? De costas para assistência fica aquele que vai ser ouvido. Sejam testemunhas, né? Pode ser 8 de cada lado, de autor e no caso aí tanto do promotor como da defesa e tudo mais, eles vão sendo ouvidos. Primeiramente, é muito estranho o senhor me falar isso pelo seguinte: o sistema do júri, do tribunal do júri, é o sistema presidencialista. Isso quer dizer o quê? Os advogados não podem fazer as reperguntas diretas para quem está sendo entrevistado, vou dizer entrevistado, né? Então, sejam as testemunhas, porque os peritos também participam, sejam os peritos, tem uma ordem também disso, que primeiro vai, vamos supor, a defesa, depois a testemunha de uma parte, de outra e tudo mais. Então, vamos lá. Essas partes não devem nem olhar para os jurados. Eles sabem que tem que ficar olhando só para o juiz e responder só para o juiz. Então, um advogado, doutor João pergunta para o réu alguma coisa. Ele pergunta ele fala, Vossa Excelência, por favor, gostaria que Vossa Excelência perguntasse ao réu, Aí ele não precisa repetir exatamente as palavras, mas ele faz a pergunta para obter a resposta para que o advogado seja satisfeito. Se for alguma pergunta que não for conveniente, ele vai indeferir a pergunta e pode constar isso aí em ata para depois ele apelar lá. 2 horas e meia. Nós estamos com 2 horas e meia. Se a gente for... Vamos lá então. Então, o que acontece? Não se pode nem olhar. Então, quem está sentado ali, o entrevistado, seja quem for, ele tem que responder para o juiz, ele tem que olhar para o juiz. O máximo que ele pode fazer é ficar de cabeça baixa, cabisbaixo, porque o juiz, ele está ali para isso, para ver tudo que está acontecendo na audiência, né, do júri. Então, ele tem que responder para o juiz, seja quem for, e o juiz já consta, já vai conseguir. Eu estou achando incrível, e o promotor também. O promotor também, ele faz a pergunta para o juiz, e o juiz faz a pergunta para o réu. Agora, o senhor me dizer que o promotor, que é um órgão acusador, chega, se aproxima do Christian, e se aproxima e fala no ouvido dele, se aproxima do advogado, que é a parte contrária, ex-adversa, e fala no ouvido dele, e de repente muda tudo, me desculpa,
Me desculpe, eu participei de mais de 200 plenários do júri. Isso para mim é uma coisa assim... Isso não existe, concorda? Não. Não, chegar no ouvido e falar, até porque ele tem que falar ali sem influência de ninguém. Assim como os jurados, entre eles nem podem conversar. E foi o segundo depoimento, tá? Ele prestou o primeiro depoimento, depois o promotor pediu para ele fazer o segundo. Esse foi o segundo depoimento dele no próprio júri. Doutora, bom, então aí no caso, eu não vou dizer para o senhor, doutor, que o réu estava indefeso. Eu vou dizer para o senhor que quem tinha que ser afastado é o juiz presidente. Como ele permitiu que isso aconteceu? E como o advogado do Christian permitiu que isso acontecesse? Sabe quantos júris o presidente desse jurado, julgamento, tinha feito antes de ser colocado lá como boi de piranha? Um júri, esse presidente. Sabe quem levantou para indagar esse presidente, que é o juiz da causa, para dizer para ele se o réu não estava indefeso? Eu levantei no julgamento da Suzane, porque aquilo estava tão vergonhoso que eu não suportei. Então, mas isso não é questão de estar indefeso. Isso é uma questão que isso não existe. Primeiro, muita gente acha que o promotor e o juiz, nesse caso, eles estão juntos. Eles não estão juntos. Tanto que promotor, às vezes, briga com o juiz na hora da audiência, na hora do plenário. Eles discutem. Exatamente, discutem quando um entra na fala do outro e tudo mais, que não pode, né? Tem o tempo certo. Não existia presidência nesse julgamento. O fato é que foi feito o que bem se quis nesse julgamento e os advogados de defesa em nenhum momento postularam que aquilo que aconteceu fosse jogado, fosse colocado na ata do julgamento. Aquilo lá não foi jogado. Tá, mas aí é que está. Mas o advogado de defesa, ele usou isso na apelação? Como que ele vai usar se ele não pediu para que constasse em ata? Como que ele vai usar se ele não pediu para que constasse em ata? Então, se ele não... Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, tá? Como advogado, então ele acabou com a carreira dele ali, né? Ele estudou, ele fez 5 anos de faculdade, ele prestou exame da ordem e ele entregou a carreira dele, no caso do Suzano von Richthofen. Pelo contrário, ele começou a dar palestra depois do julgamento. Sabe por quê? Porque ele estava pouco se importando. Ele não fez sequer a defesa. Ele fez muito bem a defesa dela nos programas de televisão, mas chegou no júri, ele ficou igual um ursinho. É isso que eu falei. O advogado, ele dá o maior gás na hora do júri, porque a carreira dele está em jogo, tudo que ele estudou, tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou, porque não é fácil, a gente tem que viver estudando, fazendo cursos, gastando, investindo, né? Doutora, então quer dizer que ele chegou no júri da Suzane e ele resolveu parar de advogar, foi isso? Não é parar de advogar, doutora. Quando tem um júri em que já há um envolvimento da sociedade e ela já nasce praticamente julgada, condenada, o advogado foi lá como figurante. Mas só ela sabe que quando o advogado foi lá como figurante... A Suzane von Richthofen não foi a única que cometeu os crimes de honra no Brasil. E no Nardoni, então, que foi um casal, né, que matou a própria... Não, vamos entrar nessa seara. Mas eu quero dizer, então só a Suzane foi premiada? Doutor, existem outros casos de grande repercussão. Me desculpe, doutor. Não posso acreditar numa coisa dessa. Eu vou te falar o que aconteceu. A Suzane ficava gritando lá de dentro da celinha onde eles esperam que ela não tinha advogado, que ela queria um novo julgamento. Ela ficava gritando, se esgoelando lá. Mas só que, por que eu falei para o juiz e ele falou que só não acolhia o meu pedido porque eu não tinha procuração nos autos, de tão fraco que ele era? A Suzane, em todo momento, gritava para todo mundo que o advogado não estava fazendo a defesa dela. E ela fez isso lá no plenário? Na hora que ela sentou de frente para o juiz, ela gritou e falou isso?
Pergunto para o senhor. Não, porque naquele momento não existia defesa. A senhora sabe que a defesa... Mas era a hora que ela devia gritar, pessoal, amigos, parentes, pessoal que está aí na assistência, por favor, me ajudem. Eu não tenho defesa. Por favor. Rede Globo, Rede TV, SBT, pelo amor de Deus, me salvem. Ali, ela gritava no corró, né, que é o corrozinho, o nome lá que fica. Doutora, ela gritava no corró e não gritou em frente ao juiz. Doutora, tanto que esse que vos fala, e eu sou um defensor da justiça, e não de bandido, tá? Da justiça, que seja feita a justiça para todos. Todos têm direito. Esse que vos fala levantou e indagou o juiz. Excelência, pela ordem, a senhora poderia perguntar para a ré, que está lá presa, se ela se sentiu defesa, porque se ela dissesse que não, o júri estava anulado. Mas eu pergunto para a senhora, a quem interessava anular esse júri? E o que o juiz respondeu para o doutor? Doutor, eu entendi a questão, mas eu não vou, eu indefiro porque o doutor não tem procuração nos autos. Tá. Abaixei. E o que respondeu a Suzane? E o que respondeu a Suzane nessa hora? A Suzane nem sabe que eu fiz isso. A Suzane nem sabe. Mas ela não estava sentada lá como ré? Ela não estava sentada como ré? Não, isso aconteceu no momento em que eles iam para a sala secreta, que ali ia ser a votação. Eu não suportei e levantei para indagar sobre a irregularidade. Mas doutor, mas espera um pouco. O plenário inteiro, quando Suzane foi julgada, ela fica presente. No plenário inteiro. Por que o senhor não falou antes de irem para a sala secreta? Antes da votação? Doutora, eu acho que a senhora não me ouviu. A senhora não me ouviu. A Suzane não fica o plenário inteiro lá à disposição do juiz. Só no momento que ela vai depor e quando ela quer ouvir o depoimento de alguém. E ela fica presa lá atrás. Quando vai haver o julgamento... Por que ela ficou presa lá atrás? Por que ela ficou presa? Porque ela é presa, ela é uma ré. Não. No tribunal do júri, não. O réu fica o tempo todo sentado ali ouvindo tudo. Não, doutora, não é assim, não foi assim que aconteceu no caso Suzane von Stoffel. Eu digo para a senhora com todas as letras que não foi assim. Afinal de contas, tinham 3 pessoas sendo julgadas. Eles não poderiam ficar ali. Eram 3 réus, não era um réu só. Então, só por aí, já pare para pensar que não funciona desse jeito. Eu digo para a senhora... Eles estavam algemados, né? Eles estavam algemados, né? E também com seguranças, um de cada lado, né? Não estavam algemados. Não estavam algemados. Eu digo para a senhora que aquilo ali foi um circo e a senhora não acredita. Eu indaguei setores da sociedade, OAB, se aquilo lá podia acontecer. Tá, mas vamos então, doutor, nós temos que ver o resultado. Se ela estava em defesa... Não, ela poderia ter contratado um novo advogado para apelação. Ela fez isso? Eu perguntei ela uma coisa para a senhora, você respondesse sim ou não. Se a senhora um dia visse o julgamento que acontecesse aquilo que eu descrevi para a senhora, o julgamento estava nulo ou não? Poderia responde. Não, então, mas quem teria que impedir, quem teria que encerrar a sessão é o juiz-presidente. Outra pessoa não pode fazer. Para qualquer juiz-presidente sério, competente, ele anularia o júri ou não? Não sei por quê. Porque o que o juiz julga naquele momento, todas as decisões do juiz são fundamentadas no foro íntimo dele. O julgamento é dele. Ele pode achar que não houve nada. Certo? Então, eu não posso dizer que se o juiz... Eu não posso, porque é o seguinte, como diz, né? Cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair. Ninguém sabe o que não se aplica isso, mesma coisa. Doutora, mesmo que fosse melhor, juiz. O júri demanda alguns tipos de questões e de procedimentos que são necessários para que seja feita a justiça. O júri não pode ter esse tipo de farra. Eu lhe pergunto, a senhora que já estudou o júri, a senhora acredita que isso sendo feito, os júris têm valor jurídico? Então, não sei, eu não estava lá, eu não vi. Eu só posso falar aquilo que eu vivencio.
Essa é a minha resposta. Eu não posso dizer que sim. Porque, olha, lá existiam promotor ou promotores, né? Muitas vezes até podem estar até dois lá, assistente de acusação, com certeza vários advogados de defesa. Então, quem sou eu para dizer o que devia se acontecer ou não? Eles poderiam ali tomar uma atitude, tanto a defesa como o juiz presidente, ele poderia encerrar a sessão. Eu só vi isso 2 vezes na minha vida. O juiz presidente encerrar a sessão dizendo: sessão encerrada por falta de defesa do réu, porque o advogado era um advogado que estava prestando a defensoria, isso faz muito tempo, até eram regras antigas do júri. Ele simplesmente, o juiz achou, e até se ele estava defendendo bem, o juiz pode tomar essa decisão.